Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na última aula nós estudamos sobre o tempo e a história. E nesse módulo podemos iniciar os nossos estudos sobre o tempo. Vimos, por exemplo, que enquanto nós comemoramos o Ano Novo no dia 1º de janeiro e entramos no ano de 2020, no caso dos judeus, eles comemoraram a entrada do ano 5780 no dia 29 de setembro de 2019, o Rosh Hashanah. Além disso, vimos que os muçulmanos comemoraram o dia 1º de Muharram, que seria o Ano Novo Islâmico, comemorando o início do ano 1441, no dia 1º de setembro de 2019. Além disso, vimos que os chineses, por exemplo, comemoraram o ano 4717, o ano do porco, no dia 5 de fevereiro de 2019. E esse ano, por exemplo, os chineses comemoraram o Ano Novo no dia 25 de janeiro e estão no ano do rato, ou seja, eles não têm uma data fixa para comemorar o Ano Novo. Assim, por que será que as sociedades contam e marcam o tempo de formas tão diferentes? Vocês sabiam, por um acaso, que enquanto nós estamos no ano 2020, tem povos que estão no ano 1442, como, por exemplo, os muçulmanos? Povos que estão no ano 5781, a exemplo dos judeus? Ou ainda, povos que estão no ano 4718, como o caso dos chineses? Pois é possível a gente viver em diferentes anos, em diferentes épocas, mesmo estando vivendo simultaneamente, vivendo no mesmo tempo. Nós estamos vivendo aqui, nesse momento, enquanto os chineses estão vivendo nesse momento, os muçulmanos também. Entretanto, a forma de contagem do tempo e a forma de marcá-lo é que se diferenciam. Mas como isso é possível? Por quê? É isso que nós vamos estudar e aprender agora. Para tanto, se faz necessário fazer algumas considerações importantes. Por exemplo, nós vimos no primeiro bimestre que a história ela tem uma relação muito estreita, muito íntima com o tempo. Vimos, por exemplo, que existe o tempo cronológico e o tempo histórico, e que o tempo cronológico vem, inclusive, de Cronos, o deus do tempo, de acordo com a mitologia grega. Na verdade, quando nós falamos em tempo cronológico, é aquele tempo que segue uma sequência lógica. Portanto, é o tempo que pode ser marcado, é o tempo que pode ser cronometrado. E ele se passa da mesma forma para todos. Entretanto, a contagem e a marcação do tempo cronológico, elas podem se diferenciar. E elas variam de uma sociedade para a outra, justamente porque as sociedades consideram as suas vivências, as suas experiências, ou seja, para as sociedades acabam levando em consideração a sua própria trajetória nos marcos históricos, nos marcos que são considerados relevantes para aquele povo, para que então eles possam estabelecer algum calendário ou até mesmo a marcação do tempo. Nesse sentido, portanto, podemos perceber que, em alguns lugares, existem algumas datas comemorativas que não são celebradas no Brasil. Por exemplo, na Tailândia é comemorado o Ipen, ou também conhecido como Festival das Lanternas, e ele ocorre geralmente no mês de novembro. É uma das comemorações mais importantes do calendário tailandês. As pessoas costumam fazer balões de papel com velas e liberam, como se fossem lanternas. Essa crença se baseia na tradição budista. Eles acreditam que junto com esses balões estão sendo liberados, portanto, todas as más energias, toda a má sorte. No caso dos Estados Unidos, é comemorado o Dia de Ação de Graças, geralmente no terceiro final de semana de novembro.
É a festa anual mais importante deles. É um dia de agradecimento, é um dia de boas ações. Geralmente a família é reunida e eles celebram um jantar que tem como alimento principal o peru. Também são feitos alguns jogos e é uma tradição que se acompanha o povo estadunidense desde a época da colonização por parte dos ingleses. E ainda nós temos a Fiesta de los Muertos no México. É uma festa que é comemorada exatamente no dia 2 de novembro, quando no Brasil é celebrado o Dia de Finados. Vale lembrar que enquanto no Brasil Finados é uma data triste, marcada pelas lamentações, pelas saudades dos entes queridos que já se foram, no México, a Fiesta de los Muertos relembra também os parentes e as pessoas que já se foram, entretanto, num clima de festividade, homenagem e comemoração. Isso acontece porque é uma tradição praticada é uma tradição dos povos astecas, os povos que eram nativos da região antes da chegada dos europeus. É comum a ocorrência de músicas, as pessoas fantasiam, tem comes e bebes, e de acordo com a crença deles, os mortos voltam para visitar os vivos nessa data. Por isso é muito comum os vivos recebê-los com as coisas que eles gostavam, que eles estavam acostumados. Então, nesse sentido, você, por acaso, já tinha ouvido falar dessas festas? Provavelmente não, porque nem todas elas são celebradas em todos os lugares. Mas por que elas não são comemoradas em todo o mundo? O que elas têm em comum? Essas festas, elas não são comemoradas em todas as partes do mundo, inclusive algumas são típicas, únicas de certos povos. Isso porque elas levam em consideração exatamente a trajetória daquele povo, a cultura, a experiência vivenciada por eles. E vale lembrar que as culturas, elas se diferenciam de acordo com as suas experiências, crenças, seus hábitos, costumes, enfim. Então, esses povos costumam levar com eles as suas tradições culturais. E essas tradições culturais é que se tornam marcos importantes em seus calendários. Por isso que nós temos alguns povos que comemoram algumas datas em seus calendários e outros não. E a partir disso podemos perceber, portanto, que a história ela é singular. Assim, percebemos que a história de cada sociedade é singular, é única. As tradições de cada sociedade, elas podem, por sua vez, permanecer ao longo dos anos ou se transformar ao longo dos anos. Isso significa que as festas anuais costumam ser marcos na organização do calendário das diferentes sociedades. Entretanto, elas podem ser substituídas por outras ao longo do tempo, caso essas tradições se transformem. Assim, nós, seres humanos, vivemos e temos alguns marcos temporais também. Por exemplo, algum aniversário, algum acontecimento importante, como batismo, catequese, primeira comunhão, dentre outros eventos, por exemplo, eles costumam ser lembrados com frequência. São datas que são celebradas, são formas de retomar o passado, de celebrar o presente e, inclusive, de renovar os planos para o futuro. Entretanto, quando nós falamos dos marcos temporais de um indivíduo, se trata de um curto período de tempo para a história. Afinal de contas, na história, nós podemos organizar o tempo em durações de curta duração, média duração e longa duração. Um tempo de curta duração, por exemplo, seria o tempo, no caso da vida de uma pessoa. Seria o tempo, por exemplo, de uma aula. Agora, o tempo de média duração seria, por exemplo, o equivalente aí a um século, ou de repente, pensando em algo mais próximo da nossa realidade, poderia ser considerado aí o final de um ano letivo, por exemplo, né? Quando a gente tem aí um ano letivo, portanto,
200 dias letivos, um ano, uma série inteira. Vocês estão cursando o sexto ano inteiro seria uma média duração de tempo. E uma longa duração de tempo estaria relacionada a vários séculos ou a vários milênios. Ou, inclusive, quando nós tratamos, por exemplo, de todo o ensino básico, desde o Fundamental 1, infantil, até o último ano do ensino médio. Então, nós percebemos que nós temos marcos temporais, e os marcos temporais do indivíduo costumam ser curtos. Entretanto, nós também temos marcos temporais mais longos, que tratam de grandes períodos de tempo, como milênios, conjunto de 1000 anos, ou séculos, conjuntos de 100 anos. E quem trata desses marcos são os historiadores. No caso dos historiadores, eles procuram, então, reunir algumas informações importantes, obtidas por meio de fontes históricas, documentos que podem ser escritos ou não escritos, e através da organização desses vestígios, desses documentos, dessas fontes históricas, que se permite, então, a escrita da história e, por sua vez, o conhecimento sobre culturas e povos mais antigos do que nós, que viveram em épocas muito diferentes. Desse modo, os historiadores costumam organizar os acontecimentos do passado em uma cronologia, ou seja, em uma sequência lógica. E os fatos históricos costumam ser divididos em grandes períodos. Vale lembrar, por sua vez, que a periodização da história também leva em consideração os marcos que os historiadores de cada região do planeta consideram mais significativos. E vale lembrar ainda que esses marcos variam de uma região para a outra. Os marcos iniciais, portanto, que dividem a história em grandes períodos de tempo, se tratam de acontecimentos considerados extremamente importantes por ter provocado um grande impacto, mudanças profundas no modo de vida dos povos estudados. E assim, a sucessão dos acontecimentos, sua interpretação e os principais marcos que dividem os períodos podem ser organizados no que chamamos de linhas do tempo. Nesse caso, no mundo ocidental, nós adotamos a linha do tempo da história geral. Essa linha do tempo da história geral, que é adotada no mundo ocidental, ela foi construída pelos europeus. Então, não podemos esquecer que ela é carregada de certas visões um tanto quanto equivocadas. Por exemplo, a terminologia pré-história e história, que é marcada pela invenção da escrita, marca um termo um tanto quanto preconceituoso. Pré quer dizer antes. Antes da história é o período anterior ao surgimento da escrita, como se antes da escrita não houvesse história, o que não é uma verdade, já que sabemos que a história se faz tanto por meio de documentos escritos como documentos não escritos. Essa pré-história, portanto, é o período marcado pelas idades das pedras, período paleolítico e neolítico, como nós estudamos. E a passagem da pré-história para a história se faz a partir da invenção da escrita, que é considerado um marco extremamente importante para o surgimento das grandes civilizações. Desse modo, se iniciou o que chamamos de Idade Antiga. Vale lembrar que essa periodização é dividida em idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Entretanto, essas terminologias dão a entender que algumas sociedades são mais evoluídas, outras mais atrasadas, o que também não é uma realidade, já que os modos de vida são diferentes, variam de acordo com as necessidades de cada povo, com as condições naturais de cada região e, inclusive, até mesmo com as crenças e os costumes. Levam, portanto, em consideração as suas trajetórias, não podendo dizer que uns são mais atrasados ou mais evoluídos do que outros. São apenas modos de vida diferentes. Então, no caso da Idade Antiga,
ela perdura da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Já a Idade Média se inicia com a tomada do Império Romano do Ocidente e dura até o século XV, 1453, quando o Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, foi tomado pelos turcos otomanos, iniciando, portanto, a chamada Idade Moderna, que durou até 1789, quando houve o início da Revolução Francesa e marcou, portanto, um novo fato importante na história, com a queda do absolutismo, um governo extremamente autoritário na França, e iniciou a Idade Contemporânea, que segue até os dias atuais. Vale lembrar ainda que essa história geral, além de ser dividida em períodos e conter marcos históricos que tiveram grande impacto para aquelas sociedades, é também uma história que leva em consideração a cronologia, o nascimento de Cristo. O ano 1, portanto, é marcado a partir do nascimento de Cristo. Tudo o que vem antes do nascimento de Cristo é chamado de era pré-cristã e costuma-se utilizar o AC para diferenciar que se trata do período anterior ao nascimento de Cristo. E tudo que veio depois do nascimento de Cristo, a gente tem sendo chamado de era cristã. E então não é necessário os símbolos DC depois de Cristo, pois já se sabe que é posteriormente ao nascimento de Cristo. Vale ainda lembrar que o ano 1 é marcado pelo nascimento de Cristo e que a contagem antes do nascimento de Cristo era decrescente, ou seja, do maior para o menor. E a partir do nascimento de Cristo, a contagem passou a ser crescente, do menor para o maior. Assim, o marco do tempo da história da sociedade ocidental cristã é o nascimento de Cristo. No entanto, nem todas as sociedades seguem esse marco. Por exemplo, no caso dos árabes islâmicos, eles consideram os eventos da vida de Maomé. Um exemplo claro é que o ano 1 para eles é marcado pela Hégira, ou seja, a fuga de Maomé, o profeta fundador do islamismo, de Meca para a Medina. E isso se deu no ano de 622 do calendário cristão. Por isso que eles se encontram em outras épocas, outros períodos de tempo, em outros anos, como, por exemplo, 1442, no caso dos judeus, 5781. Vale lembrar que, no caso dos judeus, eles consideram como marco inicial da sua contagem de tempo o ano da criação do mundo, que está de acordo com a Torá, o livro sagrado dos judeus. No caso dos muçulmanos, como eu já comentei, eles têm como ano 1 a fuga de Maomé de Meca para Medina, que é chamada de Hégira, e isso se passou no ano 622 do nosso calendário. Enquanto que o nosso calendário cristão, ou também chamado de calendário gregoriano, ele tem como marco inicial o nascimento de Cristo. Isso nos mostra que as sociedades possuem marcos diferentes, pois nem sempre o que é importante para um é importante para a outra. Vale ainda lembrar que as contagens se dão de formas diferentes, até mesmo porque, no caso do calendário judaico, ele é um calendário lunisolar. Isso significa que ele considera tanto as passagens do Sol quanto a passagem da Lua na sua contagem de tempo. Já no caso dos muçulmanos, é um calendário lunar, portanto, considera o movimento, a passagem da Lua na contagem do tempo. E o calendário cristão é o calendário baseado na passagem do Sol, por isso falamos que é o calendário solar, ou seja, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que é o movimento de translação, que dura cerca de 365 dias, a quantidade de dias que tem um ano, com exceção do ano bissexto.
Nós ainda temos o calendário chinês. Vale lembrar que no caso dos chineses, eles comemoram ciclos e eles consideram aí animais como o nome dos seus anos. Tem, por exemplo, esse ano é o ano do rato. Por isso, percebemos então que o transcorrer da história de cada sociedade determina seu tempo histórico, seus marcos e a lógica de sua cronologia. Diferentes histórias acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e a importância de um marco varia de um grupo ou de uma sociedade para outras. A linha cronológica do tempo, portanto, considera o tempo histórico da sociedade que a utiliza. Isso significa que, no caso, as sociedades levam em consideração os seus acontecimentos, a sua trajetória, para poder organizar, então, a sua própria cronologia. Por isso que existem diferentes calendários e diferentes formas de contar o tempo, diferentes marcos históricos, porque nem sempre o que é importante para uma é importante para outra. Nós, no Brasil, por exemplo, além de seguirmos a linha do tempo da história geral, que é a do mundo ocidental, nós temos a nossa própria periodização da nossa história, que seria então o período pré-colonial, ou seja, antes das chegadas dos portugueses ao Brasil, deles povoarem o Brasil, que vai de 1500 a 1530, o período colonial, que foi o período em que os portugueses chegaram para colonizar e povoar o Brasil, que vai de 1530 a 1822, quando o Brasil se tornou independente. E aí nós temos o período imperial, quando foi estabelecida a monarquia no Brasil, tendo o primeiro reinado de Dom Pedro I, o período regencial, e o segundo reinado com Dom Pedro II. Quando houve o fim, a queda da monarquia e a proclamação da República em 1889, se iniciou um novo período da história, que é o período republicano, em que passou por também diversas transformações. Nós temos, a princípio, a República da Espada, em que é o momento que os militares estavam no poder, como o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, posteriormente, e o início da República dos Coronéis, ou a República do Café com Leite, que foi interrompida em 1930 pelo Getúlio Vargas, a Revolução de 30 e o início da Era Vargas. Posteriormente, nós temos a República Populista, e aí se iniciou o período da ditadura militar em 1964, com um golpe que foi dado, e a partir de 1889 ocorreram as eleições diretas para presidente da República, ou seja, se encerrou a ditadura, a população pôde escolher o seu representante e com isso também houve um novo período na história que é conhecido como o período da Nova República. Assim, podemos perceber que nós também temos história própria, nós também levamos em consideração as nossas próprias trajetórias, que são únicas, singulares. Não aconteceu, por exemplo, uma história como a nossa em outros lugares. Por isso que nós temos a nossa própria linha do tempo. E é assim que funcionam os marcos e os calendários das outras sociedades. Elas consideram sua própria trajetória, sua própria história, suas experiências e vivências, os seus marcos, para poder, então, aí contar e marcar, organizar aí o seu tempo, a sua cronologia. Então, é considerado o tempo histórico, a experiência vivenciada por cada sociedade para se organizar o tempo cronológico. Então, a partir disso, agora vocês farão as atividades que foram propostas via plural e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos!